Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Amém. Tiago, capítulo 3, apenas o versículo 10. Porque o versículo 10 resume muito bem o que Tiago está fazendo aí no capítulo 3. Ele está dizendo: cristianismo verdadeiro e uma comunicação violenta não combina. Cristianismo verdadeiro, cristianismo prático e autêntico com uma comunicação que fere não combina. Cristianismo verdadeiro e uma comunicação que macula o outro não combina. Cristianismo verdadeiro e uma comunicação que desencoraja o outro não combina. Vamos ler o texto juntos? De uma só boca procede bênção e maldição. A última parte com ênfase. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Tá aí. Não é, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. O que é que não é conveniente? Fé verdadeira, um discípulo de Cristo verdadeiro, com uma comunicação violenta, agressiva. E aqui estamos falando de uma agressividade pecaminosa, e não daquela agressividade no sentido de ser arrojado, de, em algum momento, partir para cima mesmo. Não é mais uma agressividade pecaminosa, é isso. Não combina. Compartilhamos há 8 dias com vocês aqui sobre um livro, Comunicação Assertiva. Até então o livro não havia chegado, mas o livro chegou na segunda-feira. Aliás, chegou na terça. E já li o livro. E vou reler novamente. Claro, julgai todas as coisas e retendo o que é bom. Mas é muito bom o livro. Comunicação assertiva. Que é o contrário de uma comunicação violenta. Exemplos para os papais de uma comunicação violenta, agressiva, que não constrói. Você não fez porque você é preguiçoso. Comunicação violenta, agressiva. Quando eu falo de julgar todas as coisas retendo o que é bom, porque existem graus. Existem etapas. Nós esperamos que não chegue essa etapa também da intensidade, não é? O próprio Deus, ele fez isso com o seu povo. Mas é o próprio Deus que nos chama para uma palavra temperada, que o vosso falar seja temperado com sal. Então é aquele pai, seja a criança ou seja o adulto, você não fez porque você é preguiçoso. Você não fez porque você é um vagabundo. Você não fez porque você, de fato, não faz nada que eu mando. Então, Tiago está contemplando tudo isso aqui. É um não que muitas vezes, já paramos com essa palavrinha há 8 dias, é um não que é necessário dar. Mas no primeiro momento não precisa ser agressivo. Ele não precisa ser violento. Eu falei para você de um exemplo aqui, claro, querido, por favor, há casos e casos. Mas eu posso dar um não para a Leia e ela sair bem com esse meu não. Mas eu posso dar um não também para a Leia e ela entender a razão do não, mas o tom da voz. Gente, olha, paremos com essa conversa porque eu sou assim mesmo, depois passa. Só que se esqueça que porque você é assim mesmo e depois passa, você feriu. Porque a gente tem essa mania também, não é? Não, eu sou assim mesmo, mas depois passa. É, mas só que passou a tua raivazinha, mas a minha ferida ficou. Você me machucou. Você me humilhou.
Você me desprezou. Então, que conversa é essa? É porque eu sou assim mesmo, às vezes eu sou meio grosso mesmo, mas depois passa, depois que feriu. Então faz o seguinte, depois que passar a raivazinha, aí tu volta também publicamente, porque você me feriu publicamente, e peça perdão. E diga que você foi um cavalo batizado naquele momento. Não, porque às vezes eu fico indignado, porque a dificuldade que nós temos de reconhecer os nossos pecados, gente. Não, é porque eu sou assim mesmo, quer dizer, é bruto ou é bruta, e aí a conversa, no lugar de dizer, me ajude a mudar. Não, é porque eu sou assim mesmo, mas depois passa o quê? Aí tu fere o outro, mete lá a faca para cima, descarrega veneno da boca, e depois passa. E o outro que foi ferido? Passa. Eu posso dizer um não, que glorifique a Deus, mas eu posso também dizer um não que não glorifica. Queridos, preste bem atenção. Muitas vezes não é nem que você não tenha razão. O problema não é a ausência de razão para o teu não. O problema é o como você dá o não. A tonalidade da voz diz muita coisa. Comunicação violenta é diferente de uma comunicação assertiva. Veja Davi, perseguido por Saul, que é um exemplo de uma comunicação assertiva, usando esse linguajar dos nossos dias. Aplicando para Davi, nós chamamos isso de linguagem anacrônica, não é? Essa conversa de comunicação assertiva, esse vocabulário, esses verbetes, não existiam lá. Mas a ideia é sim, a substância é sim. Um exemplo. Saul, o rei, perseguindo Davi por inveja. Está lá, nos livros dos reis de Israel. E Davi teve muitas oportunidades, Janai, de passar a espada na cabeça de quem? De Saul. Uma delas, linguagem bíblica, ele estava numa caverna esvaziando o ventre. Esvaziando o ventre, eu falei. Tá bom, Gelson? Beleza, guerreiro. Lá fora aí a gente conversa com outra linguajar, esvaziando o ventre. Porque eu já falei para ele que ele ganharia dinheiro como comediante também. Ele olha para mim muito sério assim, eu digo, você me engana. Ele está olhando para mim, ele todo sério ali. Mas só para descontrair, gente. Chegou um dos soldados de Davi e disse, olha a chance que você tem. Ainda disse assim, Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Um dos soldados de Davi. Naquela fase ainda de andarilho, com mais de 600 homens, com dívidas, seguiram Davi, exército mesmo, né? É um assunto para outro momento. O que é que ele faz? Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Mas o que é que ele faz? Ele tem que convencer Saul que ele não é inimigo de Saul. Que Saul está perseguindo ele injustamente. Corta uma parte das vestes de Saul. Sai da caverna. Quando Saul sai, aí ele diz, ó pai Saul, Raquel, isso é forte. Ó pai Saul. Gente, só essa expressão, vocês entendem? Ó pai Saul. Mas espera aí. Aí você pergunta, Saul era pai biológico de Davi? Não, queridos. Isso é cultura da honra. A palavra pai é aplicada às autoridades. Vai para além da família. Os profetas também eram chamados de ó pai Eliseu, pelos moços, pelos aprendizes. Ora, até hoje, a gente usa a linguagem de se referindo a uma autoridade, alguém que criou algo, o pai da aviação. Quem é o pai da aviação? A gente não diz o pai da aviação? Ó pai Saul. Veja, no nosso linguajar, eu tive a oportunidade de tirar a tua vida se eu quisesse, ó pai Saul, e está aqui a prova. Então olha, para com isso, eu não sou teu inimigo. Eu não estou desrespeitando você.
Aí Saul, dissimuladamente, disse: ó, meu filho Davi, me perdoe e tal. Mentira. Um sendo verdadeiro e o outro dissimulado. Mas perceberam que é uma comunicação assertiva? Imagine você lá agora, no lugar de Davi, gente. Misericórdia. Natália, imagina, você é colérica, imagina, no lugar de Davi. Já sendo perseguida por Saul um bom tempo. Ó, a baixinha aqui, ó. Neemias disse: misericórdia. Menino. O olhar já de muita coisa. Eu vou olhar para as mulheres, vou olhar para o lado de Silvânia. Sueli, Sônia, Rosa, olha para cá, Rosa. Isso, misericórdia. Luzia chega e tirou o olhar. O olhar é forte, viu? Dona Maria, que bom ver a senhora aqui. Jandira é chorona, gente. Não tem um profeta Jeremias chorão? Ela está falando com a gente, daqui a pouco ela começa a chorar. Que amor de pessoa. A gente começa a chorar com ela. A gente chora por ver ela chorando. Carla Gil, Eva, Priscila. O que você faria no lugar de Davi ali agora, hein? Diva, mineirinha, pãozinho de queijo, uma torradinha, queijo, Vera Plácido, misericórdia. Não? É boazinha? E Raquel, menina? Camila. Menina, Camila puxando peso. Misericórdia. Eu sou maluco de treinar onde a Camila está treinando. Não estou doido, não. Eu vou passar vergonha, meu amigo. Tem que ir no outro dia. Elaine. Olha, Elaine. Juninho e Nanda. Vocês me entenderam, queridos? É claro, irmãos, que vai para além. Queridos, uma comunicação assertiva e violenta, por trás existe um coração carregado de amor ou de mágoa, ou de ódio. No fundo, a boca fala do que está cheio o coração. Mas observem a diferença. Porque eu imagino, queridos, infeliz, eu não quero te matar não, desgraçado. Se eu quisesse te matar, aqui, barriga de... Perdoe-me, é só para ilustrar. Pai Saul. Gente, o cara está sendo perseguido, mas ele não se esqueceu que dos pecados de um rei quem trata é o Senhor. Eu amo a vida militar por conta da hierarquia, apesar de hoje não estar mais como era antigamente, não é, Carlos? Mas eu amo, queridos. Eu amo a hierarquia militar. Eu gostava de ir para as formaturas, para visitar o 72 EBI, quando meu irmão servia, o Raul Gil, serviu por 3 anos. É muito lindo a hierarquia, é muito lindo, meu irmão. Eu penso que a militar não tem a hierarquia do exército, ela tem, mas não tem, né? Naquela solenidade, Carlos, tem? Tem também, não é? Coisa linda, meu irmão. Você vê o comandante, a tropa, passando vista à tropa, meu irmão. Você vê homens tudo do mesmo jeitinho, na mesma batida. Quando passa em frente do comandante, todo mundo um só olhar. É muito lindo. Nosso Deus é o Deus da ordem. Pai Saul. Quem não aprende a respeitar autoridades não sabe exercer autoridade. Foi esse homem que disse ao pai Saul que Deus o colocou lá na frente como rei de Israel. Então precisamos tomar cuidado com comunicação violenta, gente. Olha, dentro dessa comunicação nós temos uma comunicação passiva, uma comunicação agressiva, uma comunicação passiva e agressiva
e uma comunicação assertiva. Exemplos. E Tiago contempla isso, queridos. Mesmo que não tenha essa linguagem aí. Carta de Deus aos Efésios. Comunicação passiva. Talvez você vá se enquadrar aí. Passiva. Você quer passar tanto a imagem de uma boa moça para a sua amiga, que você nunca tem coragem de dizer para ela que ela está errada, da forma correta. Essa comunicação também não tem bênção de Deus. Se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele sozinho. Tente o convencer do seu pecado. Se ele aceitar, ganhaste o teu irmão. Quantas vezes nós não temos coragem de dizer para o outro: meu irmão, chega aqui. Eu não gostei não daquilo que você fez mesmo não. Mas o que é que a gente faz? Deixa para lá. A gente deixou para lá com a boca, mas guardou no coração. É daí que surgem mágoas. Comunicação passiva é quando você... E aí os pais estragam muitos filhos por conta dessa comunicação passiva. E aí, meus irmãos, com todo respeito às ciências humanas, dentre elas a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, mas, por favor, em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus está acima de tudo isso. Não se deixe ser psicologizado. A comunicação passiva impede que os pais digam não aos filhos, para não magoá-los, para não traumatizá-los. A comunicação passiva impede que um pastor, para dar sempre a pinta de pastorzão, nunca diga não para uma ovelha, ainda que seja um não assertivo, um não carinhoso, um não com um cheirinho na testa. Claro que haverá momentos que o não vai ser sem cheirinho na testa, mas vai ser amor tanto quanto. Não é amor, preste bem atenção, não é amor. Comunicação passiva não é amor. Que amor é esse que você está vendo teu filho indo para o abismo e para não traumatizar o bichinho, você não diz nada? Que amor é esse? Você está vendo teu amigo passando pelo ridículo e você prefere deixar ele no ridículo porque está com medo de perder a amizade dele. Pode ser que ele não goste. Eu gosto, no meu momento assim de descanso, eu gosto de dar uma maratonada no YouTube também. Meu momento de descanso. É loucura, né, gente? Aí eu procuro, às vezes, alguns filósofos que eu percebo que tem um equilíbrio. E aí eu pondero isso. Ontem eu botei lá uns recortes dele. Aí 2 jovens perguntaram: o que os jovens que estão aí procurando empregos precisam fazer para se saírem bem? Aí ele disse: mentir menos. Ele vai na lata. Mentir menos. O que eu quero dizer é isso aí: cuidado com o uso do marketing. Não tenta vender algo que você não tem, não é. Mentir menos. Estamos numa sociedade que ama a mentira vestida de marketing. Ele vai mesmo na tampa. Aí ele disse: o que é que você acha dessa conversa de seja a versão melhor de você mesmo? Diga: eu detesto. É uma bobagem. Eu não vou comentar isso aqui agora não. Agora, a Bíblia diz que a melhor versão, a versão para a qual eu fui chamado a ser, fazer, e um dia eu vou ser, é a versão Cristo. Não é a minha, não. Eu entendo quando alguns
coaches respeitados. Eu entendo o que ele quer dizer com isso, mas cuidado, porque às vezes o narcisismo está fazendo propostas para a gente e você acha que não. Seja a melhor versão de você mesmo. Ame a si mesmo. A Bíblia manda eu cuidar de mim também, mas não dessa forma, não. Cuidado. Narciso. Ei, presbítero, depois da queda, todos nós temos narcisos habitando dentro de nós. É por isso que vivemos na sociedade do direito. É meu, é meu, é o meu, é o meu, é o meu. Vocês sabiam, eu ouvi de uma professora de direito penal, de que o Brasil é a sociedade que mais pleiteia na justiça problemas. O Brasil. Carlos. É a nação que mais tem causa na justiça colocada pelo próprio brasileiro, porque é meu, é os meus direitos, Ninguém sabe resolver mais. Até em família nuclear, gente. Tem ressalva, meu amigo. Mas, meu amigo, papai e mamãe morreu, de quem vai ser o quê? Misericórdia, é isso, entendeu, Rogério? Mamãe morreu, irmão de sangue próximo um do outro se tornam inimigos por conta. Então eu quero perguntar a você, como anda a tua comunicação? Com a mesma língua você está encorajando e desencorajando? Incentivando ou desincentivando? Elogiando ou depreciando? Tiago disse, não é conveniente que seja assim. Não convém que seja assim. Não há casamento entre um discípulo de Cristo e uma língua que destrói, que desencoraja. E aí, na linguagem hoje dos especialistas, a autora ali, ela é formada em fonoaudiologia e outras coisas mais, comunicação em empresa e tal, muito bom. Microfone para Elaine. Ela usa comunicação assertiva. Outros livros, comunicação não violenta. Comunicação passiva, eu já disse, né? É muito mais do que isso. Você sabia que a comunicação assertiva leva você a assumir culpa sem ter? A pessoa que sofre desse mal, a pessoa que se enquadra na comunicação passiva, ela aceita uma culpa do outro que ela não tem, só para não... Isso, para não ter atrito. Assumir, isso é adoecedor, queridos. Eu assumi uma culpa que eu não tenho, só para não ter atrito. Você sabia que todos nós, eu falei que todos nós temos narcisos habitando em nós. Precisamos lutar contra eles todos os dias. Então não tem essa aqui, quem é narciso e quem não é narcisa. Agora, claro, existe patologia. Patologicamente, existem pessoas que estão totalmente tomadas por isso. Aí é diferente. Mas todos nós, queridos, ninguém vê com essa para aqui não, que todos nós temos todo dia lutar contra os narcisos que habitam em nós. Não é se autoanular. Não é isso. Não é meu irmãozinho? Você aceitar uma culpa que não é sua. O narcisista mesmo, no grau 10, vou botar no grau 10 aqui, ele tem uma habilidade de colocar a culpa no outro, que o outro acaba de fato sendo convencido, Camila, que é culpado. O narcisista mesmo, patológico mesmo, de nível 8, 9, 10, ele usa de um expediente que ele vai conversando com você, daqui a pouco você está pedindo perdão a ele pelo erro que ele cometeu, gente. Isso é horrível. Daqui a pouco você está pedindo perdão a ele por um erro que ele é manipulador. E ele manipula com a palavra. Tiago disse, não convém que seja assim. Elaine. Eita, pastor, esse assunto... Mas por isso que eu não estou correndo. Pode ir. Eu ia falar algo e o senhor já falando aí, já veio um monte de coisa na Mas fale, porque a sua fala pode ser até melhor do que a minha nesse ponto. Ô, pastor.
Veja só, esses dias eu sigo um psiquiatra cristão, né? E achei bem interessante um pôster dele que diz assim, falando sobre quando algum irmão erra, quando algum irmão peca e cai, o que chega mais rápido até o irmão? É sua mão ou sua língua? Eita Né? lá. E entrando nesse nosso contexto aqui de Tiago, da língua, como é perigoso, muitas vezes chega mais rápido o quê? A língua. Chega mais rápido o julgar, não é? Porque a gente se tem como muitos santos, né? Eu não faria. Isso. Eu jamais. Eu me conheço. Conhece nada. Isso. O coração, tem um livro de John Bunyan que fala, né, sobre a questão do coração. E ele diz que no coração da gente tem uns recônditos que, mesmo quando a gente para refletir, a gente não chega. Só através do Espírito Santo revelando a nossa podridão. Então, assim, a gente muitas vezes se coloca, né, no lugar de Deus e a gente quer o quê? Ao invés de ir lá e dar a mão. Não é dar a mão apoiando o pecado do irmão, não. Passando a mão não, isso, e dizendo, não, realmente, não é tudo isso, não. Mas em amor, levando a ajuda, não é? Levando o suporte para o irmão. Mas a língua, muitas vezes, chega mais rápido. Não é? Então, assim, é muito fácil a gente falar de amor. Amor é a coisa mais linda do mundo de falar, principalmente quando a gente fala do amor ao próximo. Fazer poesia sobre isso, que é lindo. Isso, mas interessante. Tem uma música de Vencedores, não é, que diz assim, com certeza, né, que diz assim, que as palavras não dizem tudo, mesmo que o de Sérgio, né? Mesmo que o tudo seja fácil de dizer, mas elas não dizem tudo. Aí ele diz assim, com certeza, fala bem melhor o mudo, se sua atitude manifesta o que crê. Então, é muito fácil a gente falar de amor ao próximo em relação a suporte em tudo. É a coisa mais linda, mas na hora da prática, as nossas atitudes não manifestam o que a gente crê, que Deus é amor e que nós temos que espelhar esse amor ao próximo, esse amor que a gente recebe do Senhor. É tão bom a misericórdia quando se trata de nós, mas quando se trata do outro, já não é bem assim. Então, a gente tem que vigiar. A começar em mim. Todos né? nós, essa Elaine, reflexão. Alguns autores dizem o seguinte, não fale tudo o que você pensa, mas pense antes de falar. Não fale tudo o que você pensa, mas pense antes de falar. Gente, isso é forte. O que o Tiago está dizendo aqui é forte, queridos. Quando o pessoal, às vezes, o pessoal começa a me conhecer como pastor, rapaz, o senhor é pé no acelerador, tal, não sei o que e tal. Eu digo, claro, eu fui chamado para estar sempre mobilizando a igreja do Senhor. Eu fui chamado para encorajar a igreja, para chamá-la ao alinhamento com Deus. Então eu preciso também tomar cuidado com a comunicação, com o que Tiago diz. Com a minha comunicação eu posso aproximar, eu posso afastar, gente. E muitas vezes não é nem pelo o quê, é o como. Tem um livraço que não se aplica só à igreja, não. Aliás, foi escrito para empreendedores. Comece pelo porquê. Mas, queridos, a Bíblia fala disso, ó. Deus se importa com o porquê. Nós estamos muito preocupados com o quê. O que fazemos? O que vamos oferecer? Se você tem uma empresa, o que eu quero oferecer para os petrolinenses? É importante, é claro. Como oferecer isso? Claro, mas por quê? Qual a razão maior? Qual o projeto maior disso? Então, eu preciso perguntar o que eu vou falar, como eu vou falar e por que eu vou falar. Rosa, será? Qual é a causa última? Qual é o projeto maior para eu falar o que eu pensei em falar para a Rosa? Isso vai fazer com que eu a veja mais ainda glorificando a Deus? Vai, amém.
E se não vai, então não é a hora. Às vezes devo até falar, mas não é a hora. Queridos, comunicar requer isso. Então cuidado com a comunicação passiva. Cuidado, cuidado. Tem gente que pirraça também com a comunicação passiva. Ei, o silêncio às vezes, em alguns momentos, ele é pior do que palavras. Eu usei essa expressão para uma ovelhinha, para uma ovelha do Senhor, no gabinete. Uma ovelha jovem, eu digo, eita, estou velho mesmo. Eu falei, você sabe o que significa matar na unha? Ela falou, o que é isso? Eu digo, eita, estou velho. Eu olhei para ela, deixa eu explicar aqui. Bem, quem é que não sabe o que é matar na unha? O que é matar na unha, nesse linguajar popular? Pirraçar. Meus irmãos, eu prefiro que a pessoa diga para mim, eu não gosto de você, porque eu já fiquei sabendo. Agora a pessoa não fazer isso no silêncio. O silêncio é uma comunicação agressiva. E é aí onde o dissimulado ele passa de bom moço. Porque ele não fala. Então ninguém percebe. Mas fulano de tal faz isso com você. Já passou por isso? Fulano de tal. E o pobre do colérico sofre, meu irmão. Porque nunca é o fleumático, é só o colérico. Enquanto o fleumático está matando na unha, meu amigo. E todo mundo quer. Não, essa. Quem? Sônia. Só para ilustrar, viu, Suelene? Sônia fez isso com você, Suelene. Sônia não dá. Sônia até para respirar um silêncio total. Mas Sônia tem uma comunicação passiva. Ou melhor, e agressiva. Mas o silêncio também é agressivo. Ei! Maridos, vamos ser sinceros. Tem 2 momentos que os maridos sobem, dá um arrepio, da ponta do pé até aqui, quando as esposas dizem. Um dos momentos é esse. Chega em casa, vamos conversar. Quando já disse, chegar em casa, vamos conversar, eu digo, e essa já? O que foi? O outro é você falar e ela ficar no... Eita, aí você puxa assunto e... Então, Jade, e ela lavando prato. Então, Jade, aqui... Acontece contigo isso? Não. Essas baixinhas, meu amigo. Aí ontem eu até brinquei com ela, eu falei, eu estava até pensando em fazer um pix. Aí ele olhou assim, Só para descontrair, né, Jade? Mas, gente, é só para mostrar como nós somos. Como nós somos, é assim. Agora, tu imagina a nossa relação. Tu falasse, Vera, microfone. Gente, quem quiser falar, por favor, viu? Eu passei por uma ovelha assim na academia, eu passei... Depois, aí ela falou, quando eu falei, eu vi, eita, és tu, ovelha que fale mesmo, viu? Porque é só um olho, de coração, gente. Aqui eu quero abrir uma pausa. Ore pelo meu olho que eu enxergo, estou sentindo ele cansado. Ore por ele de coração, aqui é sem brincadeira mesmo. Porque enquanto eu estava sentindo só isso, que eu já não enxergo mesmo, beleza, mas sentindo cansaço no olho que eu enxergo, aí você se preocupa. Vai fechando parênteses aqui. Ai, querido, coisa terrível é quando você está aqui no ambiente de igreja também. Tem que procurar um jeitinho, bem jeitinho. Até nisso eu tenho que tomar cuidado como pastor. Alguém esteve aqui no de casais para casais, que eu convidei, e depois chegou para mim e disse assim, eita, pastor, eu senti na pele o desafio do Senhor. De tomar cuidado com cada palavra que vai citar. Porque o Senhor oferece gabinete, para que a ovelha não ache que é carapuça. Quando ele disse para mim, eu falei, guerreiro, como é bom a ovelha sentir na pele, né? Como é bom. Mas, fica de pé, Leinha, fica, Leinha. Eu cheguei, eu estou aqui. Aí entra a Leinha passa por mim.
Parece que não está me vendo. Não, Leinha. Agora, calma. Possibilidades. Leinha não está enxergando nem ela mesma, porque ela saiu de órbita. Eu preciso entender isso. Oi, Leinha. Tudo bem? Mas domingo de novo, novamente, agora foi num outro espaço, Leinha passou de novo e não? Oi, Leinha, o que está acontecendo, meu amor? Mas aí Leinha ainda estava no processo ainda, saiu de órbita. Eu não sei você mesmo, aqui é qual é o sal de órbita. Eu preciso tomar cuidado no trânsito, Carlos, eu já passei, guerreiro. Eu me assustei, é sério, agora que é algo sério mesmo, cuidado, em nome de Cristo. Cuidado com o momento de meditação no trânsito, é sério, gente. Eu passei sinal vermelho, achando que estava no sinal verde, e depois que eu passei, eu disse: misericórdia. Era para tomar uma pancada mesmo no meio. Em São Paulo, meu carro seria partido no meio, assim, ó. Mas aí o terceiro domingo, Leinha de novo. Leinha, por favor, eu sou ansioso, não me mate de ansiedade, não. O que foi que eu te fiz, menina? Aqui é só para ilustrar. Por favor, me diga que é melhor. Pode sentar, Leinha. Eu te expus, não, né, Leinha? Só brincando, né, Leinha? Entenderam onde eu quero chegar, meus irmãos? Espera aí, meu irmão. Tiago disse, meus irmãos. Ele não está falando com inimigos. Ah, é porque eu sou assim mesmo, então pare de ser assim. Eu nasci assim, vou morrer assim, então você vai morrer assim, então tá bem. Se você nasceu assim, morreu assim, é porque não nasceu de novo. Então cuidado. Mas se você nasceu assim, nasceu de Deus, vai deixar de ser assim. Não do dia para a noite, mas um dia de cada vez. Eu tenho dificuldade de mim. Tem gente que tem dificuldade mesmo, por favor. É preciso compreender o contexto de cada um. Tem gente que tem mesmo. Tem gente que tem problema. Você precisa falar com ela. Eu conheço ovelhinhas aqui que não é maldade dela. É o contexto de vida. Eu conheço ovelhinha aqui que até o jeito dela revela. Entendeu? Até o jeitinho da pessoa revela a timidez dela. Eu conheço colega pastor. Aí quando você vai ver o histórico, é de família, mas é diferente. Mesmo assim, um caso desse precisa de ajuda. Agora, quem não tem problema com isso? Eu sou tímida. Você já teve? Eu sou tímida. Pois é, mas você vê, você deixou de ser tímida. Bem, você é tímida para aquele que você não conhece. Porque para o seu pastor essa timidez já foi para os ares, meu amigo. Eu só não vou narrar nada aqui, não é? E no sentido saudável, viu, gente? Por favor, essa timidez no sentido saudável, não é? O gostoso é esse, você vai ganhando amizade com o pastor, a ovelha, não é? Mas diva tem um lado tímido mesmo, para as pessoas novas. Mas já melhorou, diva, ó. Eu aprendi a ser tímido com ela. Não, você é fenomenal, meu irmão. Você é extraordinário. Eita, isso já é demais. Eu sei que já é uma amizade de longa data, mas chegou um dia para alguém aqui, para alguém aí, e faz assim, tu é doido. Mas deixa para lá. Não, esse daí, eu tenho que me ajustar toda hora, meu irmão. Quando eu vou para ali, eu tenho que ver se não tem um botão solto. É sério. Mas isso com muito, no aspecto saudável, gente, estou falando. Tem o nome de Cristo, o silêncio é agressivo. É agressivo. Existe um silêncio que ele é saudável, quando ele não é ferramenta de vingança. O momento de quietude é Bíblia. A tradição cristã fala de quietude. O marido precisa de um momento de silêncio, a esposa, o filho. Agora, o silêncio como arma de vingança. Meu irmão, é horrível. Para mim é pior do que palavras. Pastor, Joel. eu aprendi uma coisa, eu não sei se eu estou errado, mas eu aprendi que nem tudo que a gente pensa, a gente deve falar. Pronto, foi o que foi dito agora há pouco. Né? Então, não fale tudo que pensa. Isso, exatamente. Mas pense antes de falar. Exatamente. Às vezes você magoa uma pessoa por ser autêntico demais, né? Por ser verdadeiro demais. Eu acho que nem tanto, nem tão pouco. Eu acho que você deve medir, né?
E aí você fez uma colocação fenomenal, Joel. Só há uma diferença de ser sincero e praticar sincericídio. Você deixou de ser sincero. A pessoa que usa sinceridade para ferir o outro, na verdade, no fundo, ela ultrapassou. Ela praticou sincericídio. Então, a sinceridade, na verdade, dela, propositalmente, foi para ferir, foi para matar. No fundo é isso, Elcio. No fundo é isso. É por isso que tem que aprender. Você colocou bem. Não fale tudo que pensa, mas pense antes de falar. Excelente. Agora, eu não posso você me pedir uma opinião a respeito de alguma coisa e eu camuflar. Isso. Agora aí eu tenho que ser verdadeiro. Justamente. Né? Mas com até amor, nesse exatamente, propósito, mas com amor, mas até nisso, o como tem que ser levado em conta. Então não confunda sinceridade com sincericídio. Boa, viu, João? Excelente. Sinceridade e sincericídio é uma diferença. Ser sincero na perspectiva bíblica, querido, é você dizer a verdade em amor. Sincericídio é você magoar. Agora, a desculpa de eu sou sincero é justamente para se justificar. Não. Você ultrapassou o limite da sinceridade. E você usou a sinceridade para ferir. Então, aí é sincericídio. É uma expressão que até que usam. Então, cuidado com a comunicação passiva. Mas ela também está carregada também. Comunicação agressiva se dá também no silêncio, mas também verbalmente. Comunicação passiva e agressiva é a mistura das duas, um pouquinho. Se concentre na comunicação bíblica, que alguns chamam de assertiva, meus irmãos. Gálatas capítulo 6, abre a Bíblia. Quem está falando para vocês aqui é um pastor, não é mais jovem, mas que quando eu era jovem pastor, eu estava jovem pastor, eu tinha, em alguns momentos, uma comunicação agressiva. Existe uma comunicação agressiva voluntária, Robson, e existe uma involuntária, né? A imaturidade. A minha era involuntária, pela minha imaturidade, Edilde. Mas mesmo assim eu preciso amadurecer, não é? Aí, como eu olho hoje, quando eu olho hoje, eu digo, ai, coisa boa amadurecer, Rosa, Vamberto. Porque, é bom demais, querido, porque hoje a minha comunicação agressiva de alguns momentos lá atrás, quando eu lembro de hoje, eu digo, daí jovens, eles não estão aqui não, mas estão no YouTube. Gaste tempo com os mais velhos, literalmente falando. Vivemos hoje numa era do snobismo cronológico. E aqui não estamos censurando o snobismo. São os jovens que acham que o velho não tem mais o que ensinar. Velho, entre aspas, guerreiro. É uma geração de filhos que acham que não tem mais o que aprender com os pais. Não. Sabem tudo. Os pais viveram na era de que não tinha internet, então eles sabem tudo. Não, meu irmão, sabe não. Tem uma coisa que a internet não vai te ensinar nunca, é sabedoria. O que a internet pode te dar, a revolução da internet pode te dar é muita informação. Mas sabedoria é no pisar no chão no dia a dia da vida, é caminhando com o outro, guerreiro. Não tem seminário que dê, por isso precisamos colocar jovens. Já notou que pouco a pouco a igreja também precisa tomar cuidado? Isso para jovens, 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 e vamos afastando o jovem da maturidade do mais velho. Ele não sabe mais caminhar com o mais velho e ver o seu irmão, o jovem de 20 anos, caminhar com quem tem 50, pelo menos deveria ser, porque também nós reconhecemos que tem gente que envelhece, mas não amadurece, mas aí é atípico. A ordinariedade é você envelhecer e amadurecer ao mesmo tempo, né? Tem gente que envelhece, mas não amadurece, infelizmente. Mas a ordinariedade da vida é envelhecer e você botar o jovem perto, para caminhar juntinhos, para aprender com os mais velhos. As empresas estão aí, às vezes, se arrebentando todinho aí, porque agora existe um culto à juventude, não é?
Passou de certa idade, já não contrata mais. Aí se arrebentam todinho, jogam fora anos de experiência dos mais velhos. Anos de experiência. Poderia juntar a força do jovem com a maturidade, a experiência do mais velho. Imagine, Robson, você ser enviado para uma missão, guerreiro, uma tarefa, e você ter como companheiro seu de patente um camarada que tem mais 30 anos a mais do que você. Não é benção não, guerreirão? E que já fez também aquela mesma tarefa. Mas não. Quem levantou a mão? Eu. Noemi. Quem faz muito isso, pastor, que bota uma pessoa madura de idade e um jovem, um adolescente, uma criança, são os testemunhas de Jeová. Isso. Para aprenderem. Tá juntinhos. É. O jovem tem que estar com o jovem, tem, mas não só. Tem que caminhar também com o adulto. Caminhar com o adulto, estar pertinho, conversar, bater papo. O mundo é esperto, meu irmão. O mundo não... Queridos, preste bem atenção. Preste bem atenção. Não vou entrar nisso aqui agora, não. Mas se vocês procurarem entender, se vocês acham que a escola de tempo integral ela é uma bênção para os filhos, redondamente enganado. Aquilo que você pensa que é bênção para os seus filhos, você não tem noção. É por isso que a meninada hoje de 12, 13, 14 anos, tudo com depressão, com fobias. E o pai ainda vem de botar um menino para fazer, por favor, aqui ressalva a casa e casa, hein? Para ocupar mais, porque diz que tem que ocupar, é natação, é taekwondo, e o menino tudo estressado, tudo ansioso, tudo isso, porque estão dizendo que não tem que deixar tempo vago para o menino, não vou abordar isso aqui não, mas eu tenho lido nessa área, viu? Eu tenho lido nessa área, você não imagina. É por isso que os nossos filhos, para encerrar o microfone com Magali, é por isso que às vezes choque entre o que o pai diz em casa e o que o menino ouve lá na escola tempo integral. Eu não estou aqui condenando a escola tempo integral, não estou condenando os professores. Agora, o que é dito lá nesse tempozinho integral, e você não está ouvindo, eu não estou condenando os professores, o tempo integral, só estou dizendo que esse tempo integral nem para os professores é bênção. Nem para os professores é bênção. Eu vi um documentário de professores que levam tarefas para casa e o Estado não paga não. Está aqui, quem é professor aqui? Ó? Eva, o Estado paga vocês? Pois é. Nem, a Magali, tá, um monte de gente aí. Ó. Ainda tem isso. Aí professores estressados, com meninos que não respeitam professores dentro de sala de aula. Aí a gente, que benção, escola integral, que benção. A palavra é muito bonitinha. E repita, não estou sendo aqui superficial não, a coisa é muito mais profunda. Estou dando um exemplo apenas. Para fechar, Magali, por hoje. Pastor, o senhor falando assim, uns mais novos, ter sempre contato com os mais velhos para conversar, eu tiro pelo nosso trabalho na igreja, assim, quando tudo começou, nós só tínhamos praticamente jovens ou criança, era um número bem reduzido, e também adultos. E eu gostava demais de conversar com esse pessoal que tinha mais experiência. Era a Dona Mauá, a Dona Maria Mota e outras, né? Nós tínhamos em torno, assim, acho que de umas 10 a 12 pessoas ao todo, assim, quando começamos. Então, também na minha infância, eu gostava sempre de estar na casa da minha avó. Então, lá, às vezes, eles se reuniam, minha tia costurando, minha avó, meu avô, e eu conversando com eles. Então, assim, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa tão experiente, mas eles me ensinaram muito, porque minha mãe não tinha tanto tempo, assim, para conversar com a gente. Eu já tive, assim, conversa mais longa com ela, já nos últimos anos dela, porque ela não tinha tempo mesmo, né? Porque eram muitos filhos, outras pessoas morando lá em casa também, sobrinhos. Então, ela não dava aquela atenção. E eu reconheci que era porque realmente ela não podia, ou ela trabalhava para nos ajudar, ou ela dava tanta atenção, porque era muita gente. Então, eu creio que isso é muito válido. E os mais jovens, né, criança, eles não querem ouvir um adulto. Eles acham que a gente, vocês são caducos, Isso. atrasados, né?
Então, Isso. é isso que Estamos realmente desatualizados. hoje os jovens pensam. Os jovens hoje pensam isso, Isso. os mais velhos. E eles não dão atenção e também não querem respeitar os mais velhos. Verdade, Magali. Próximo EBD a gente prossegue com esse assunto, tá bom? Eu vou encerrar esse assunto no próximo EBD, porque é necessário. Agora, em o nome de Jesus Cristo, tome cuidado com a sua comunicação baseada na Bíblia, Tiago 3. Mas usando esse linguajar aí dos especialistas, eu acho legal. Tenha uma comunicação bíblica e assertiva e não violenta. Cuidado com a comunicação passiva, agressiva. As duas juntas, passiva e agressiva, uma mistura, mista. Mas tenha uma comunicação assertiva. Você vai ser perfeito? Não, mas procure sempre agradar o Senhor. Palavra temperada com? Próximo EBD, vamos falar sobre comunicação ativa e passiva. Comunicação ativa e passiva. E também uma escuta ativa e passiva. Ei, aqui agora você está agredindo o outro numa escuta passiva. Só um spoiler. Escuta passiva. Está lá o Acácio, com todo o prazer do mundo, narrando uma história para mim, pertinente para ele. E eu estou numa escuta passiva. O que é uma escuta passiva? Só está entrando o som. Só isso. Só está entrando o som. Eu só estou ali com o corpo, eu não estou ali com o coração para o Acácio. Tá. Você leu o livro também, não foi? Ei, quando parar para conversar com o outro, pegue essa bênção. Não vou chamar de maldição não, porque sem extremo, né, gente? Mas pegue a bênção do smartphone. Coloca, olhe para... Eu fico doidinho. Eu fico tão doidinho que hoje, sério mesmo, quando eu saio por aí, e eu percebo que eu posso fazer isso, alguém me apresenta e a pessoa não olha para mim, e eu seguro um pouquinho mais. Seguro. A pessoa percebeu que eu segurei, agora eu aperto a mão. Bom dia, Luiz Ronilson de Souza. Depois você pode chegar lá e dizer o que quiser. Agora eu não sou lixo, não. É sério, eu não sou lixo, não. Rapaz, uma vez me apresentaram uma pessoa. Sim, aqui é meu pastor, tá? A pessoa fez assim, fica de pé, Luiz. Eu sou muito dramatizado. Depois de você eu encerro orando. Fica de pé. Aqui é meu pastor. Aí o Luiz fez assim, ó. Aí a pessoa, tá. Sim, e aí? Literalmente, gente. De novo, aqui é meu pastor. A pessoa fez assim, ó. E aí, sim, então, e lá, aquele negócio. Quando eu posso, agora eu faço assim, ó. Aqui é meu pastor, levante a mão. Tudo bem, meu irmão? Sou Luiz, pastor da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Deus te abençoe. Meu irmão, tem uma coisa que não confunda ser cristão com ser bobo, ser otário, babaca. E quando o cara tem dinheiro, meu amigo, ele acha que você é um lixo. Eu pego na mão mesmo agora. É olho no olho, meu irmão. A diferença entre ele e esse aqui é só o dinheiro que você tem mais. Agora, o dinheiro que você tem mais, meu irmão, não faz você melhor do que eu nunca. Que o Senhor nos abençoe. Vou parar por aqui, senão eu prego novamente. Que o Senhor nos abençoe. Fiquemos de pé e vamos orar.